Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 15, verso 22, instruções para seres humanos civilizados. Asankalpajayet kamam krodakama vivarjanat aparnarte kshayalubham bhayam tattva vamarsanat. Asankalpa, com determinação. Jayet, a pessoa deve dominar. Kamam, desejo luxurioso. Krodham, ira. Kama vivarjanat, abandonando aquilo o que o desejo sensual a impele. Artha, acúmulo de riqueza. Anartha, uma causa de problemas. Ikshaya, considerando. Lobham, cobiça. Bhayam, medo. Tattva, a verdade. Avamarshana, considerando. A tradução é a seguinte: fazendo planos com determinação, a pessoa deve abandonar os desejos luxuriosos de gozo dos sentidos. Igualmente, abandonando a inveja, ela deve dominar a ira, discutindo as desvantagens a que se submete todo aquele que acumula riquezas. Ela deve abandonar a cobiça, e discutindo a verdade, ela deve abandonar o medo. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura demonstra como é que alguém pode dominar os desejos luxuriosos que o impelem ao gozo dos sentidos. Não se pode deixar de pensar em mulheres, pois este tipo de pensamento é natural. Basta alguém caminhar na rua para que ele veja muitas mulheres. Entretanto, se ele estiver determinado a não conviver com mulheres, mesmo ao vê-las, ele não se tornará luxurioso. Se uma pessoa estiver determinada a não manter relações sexuais, ela poderá automaticamente dominar os desejos luxuriosos. O exemplo dado a esse respeito é que mesmo que alguém esteja com fome, se num dia específico ele tomar a resolução de que irá fazer jejum, naturalmente poderá dominar as perturbações decorrentes da fome e da sede. Se alguém estiver determinado a não sentir inveja de ninguém, naturalmente poderá controlar a ira. Igualmente, uma pessoa deve abandonar o desejo de acumular riquezas, simplesmente ponderando quão difícil é proteger o dinheiro que está em sua posse. Se ela mantém uma grande quantidade de dinheiro consigo, sempre ficará ansiosa por guardá-lo apropriadamente. Portanto, se alguém conversa sobre as desvantagens que sobrevêm à pessoa que acumula riqueza, ele não encontrará a menor dificuldade em abandonar suas atividades rentáveis. Hare Krishna. O título do capítulo aqui é Instruções para seres humanos civilizados. É uma conversa entre Yudhishthira e Narada Muni, e o tema básico da conversa é o sistema Varnashrama. São considerados seres humanos civilizados aqueles que se ajustam ao sistema Varnashrama. O sistema Varnashrama é um sistema de organização social que divide a sociedade em dois itens. O primeiro é a ocupação vocacional e o segundo é a ocupação para o processo de autorrealização espiritual. No item que se vê a vocação da pessoa, há 4 divisões. No outro item também, que se vê o trabalho para o desenvolvimento espiritual, também há 4 divisões. Elas não são 8 divisões lineares, ao contrário, elas são paralelas. Então, uma delas pode combinar com um item da segunda coluna, um item de uma coluna de 4, pode combinar com um item da outra coluna de 4 ou com outro item da mesma coluna. E assim
nessa combinação, a pessoa vai levando a sua vida em todas as etapas da vida. Os 4 itens vocacionais para o trabalho são Brahmana, Kshatriya, Vaishya e Shudra. Os Brahmanas são os intelectuais, aqueles que têm uma atração natural pelo conhecimento, que gostam, que naturalmente se sentem inclinados a fundamentar as suas decisões com conhecimento filosófico, com conhecimento espiritual. Eles geralmente se inclinam pelo modo da bondade. E o modo da bondade, dentro da natureza material, traz certas regulações para a pessoa que quer conquistá-lo, que quer trabalhar com esse modo. Os modos da natureza são forças da natureza que nós podemos acessar voluntariamente ou involuntariamente. Quando acessamos involuntariamente, temos muitas dificuldades, porque ficamos à mercê que os próprios modos atuem sobre nós. Quando acessamos os modos da natureza com conhecimento, com determinação, com decisão própria, então podemos ter algum controle sobre os resultados dos modos da natureza material. Então os Brahmanas sempre focam o modo da bondade. Eles se preocupam em saber como atuar no modo da bondade. E existem 9 qualidades naturais com as quais os Brahmanas trabalham. Esse é o verso completo que descreve isso. Eu sabia que ele conhece o verso. Então eu pedi para ele dizer. Então, Sama, Dhamma, Tapas, Socham, Shanti, Rarjavam, Jnana, Vijnana. São Astikyan. Jnana, Vijnana, Astikyan. São 9. Então, Sama é equanimidade. Então, os Brahmanas trabalham com a equanimidade, tendo uma visão equânime sobre a sociedade. Então, eles não criam corporativismo e se isolam da sociedade. Eles desenvolvem compaixão porque eles enxergam toda a sociedade com a visão equânime. Dhamma é autocontrole. Então, eles não são espontâneos, eu faço o que eu gosto, eu faço o que eu quero. Eles sempre se preocupam com o que é legítimo dentro das escrituras para seres humanos civilizados. Socham, ele é limpo. Então, ele procura manter a limpeza interna e a limpeza externa. E existem conceitos de sujeira e de limpeza que no Ocidente trabalhamos muito bem até determinado ponto. Mas existem conceitos de limpeza interna que no Ocidente nós não trabalhamos tanto. Então, Socham, Samadhamma, Tapas, Socham. Shantir. Shantir é honestidade, pacificidade interna, paz interior. Shantir. Não. Shantir é paz interior. E Arjavan é honestidade. Arjavan é honestidade, é trabalhar de acordo com a compreensão de que eu não sou o dono do mundo, eu não sou o dono da verdade, eu não tenho que manipular situações para que eu possa me dar bem. Arjavan, Jnana, conhecimento. Os Brahmanas trabalham com o conhecimento legítimo. Eles estudam epistemologia, a filosofia e quais são os conhecimentos que são legitimados. Na nossa linha, os 3 principais métodos de legitimar o conhecimento são Pratyaksha, Anumana e Shabda. Pratyaksha é a experiência prática do que a pessoa percebe através dos sentidos. Visão, audição, olfato, paladar. Às vezes a gente cheira uma comida para ver se tem a quantidade de tempero certa, se já está dando o cheiro de tal erva que a gente colocou para dar sabor. Então a gente vou colocar um pouquinho mais para ficar mais forte. Então isso é pratyaksha. Eu estou vendo se a preparação está indo do jeito correto. Chega a fazer assim na panela, né? Os cozinheiros chegam a fazer assim com a fumacinha da panela, para trazer para perto do nariz. Pratyaksha. Anumana
é inferência, é lógica. Pode ser de dois tipos. Pode ser inferência dedutiva e inferência indutiva. Na inferência dedutiva, você deduz, sabendo regras do mundo, você deduz para aquela, do mundo em geral, você deduz para aquela situação em particular. E indutiva é o contrário. Através de sua percepção, do que você já tem de experiência, então você projeta para o mundo. E, naturalmente, existem falhas em todos esses processos, né? O processo dos sentidos, o processo da lógica, também apresentam falhas. Por fim, o terceiro método de legitimar um conhecimento é Shabda. Shabda são as escrituras. São as escrituras reveladas, são as orientações dos grandes mestres e mestras, por isso aqui nós sempre temos a presença dessas pessoas representada em suas fotos, gravuras, para que a gente possa lembrar quem são os nossos guias e procure conhecer essas pessoas e o trabalho que eles deram de contribuição para a sociedade. Então, Shabda Pramana, a epistemologia, é uma palavra de origem grega. Episteme, em grego, significa conhecimento, e logos, estudo. Então, estudo do conhecimento, estudo da teoria do conhecimento. E em sânscrito, a mesma coisa é pramana. Pramana é sinônimo de jnana, conhecimento. Então, pramana é epistemologia, o conhecimento sendo validado. Então, assim o Brahmana pensa. O Brahmana se organiza dessa maneira. Ele entende que o modo da bondade precisa ser enfatizado nele, que ele precisa atuar no modo da bondade. O Kshatriya, que não tem Bhagavad Gita, né? Tem outra. Você pode me pegar, né? Já abra no 18:43. Então, os Kshatriyas trabalham com valores humanos, como aqui foram falados tantos valores. O Kshatriya trabalha com valores humanos muito elevados, todos voltados para a vocação de proteger os outros. Então, o próprio significado da palavra Kshatriya significa isso, aquele que protege. Então, vejam as virtudes dos Kshatriyas. Viu que combinação aqui? Eu estou na hora exata que eu precisava. Então, olha só. Shaurya Tejudriti Daksham Yudechapya Palayanam Dhanamishvara Bhavascha Shatram Karma Swabhavadam. Heroísmo, poder, determinação, destreza, coragem na batalha, generosidade e liderança são as qualidades naturais das atividades dos kshatriyas. Então, os kshatriyas não são brutamontes e violentos, pessoas violentas que estão o tempo inteiro querendo punir outras pessoas. Não. Eles são generosos, são líderes generosos, como diz aqui, generosidade e liderança. E eles têm a atitude proativa de dizer, não, essa atitude aqui precisa pulso forte. Eu vou entrar. Isso é heroísmo. A tendência dele de se aventurar em situações difíceis para solucionar essas situações difíceis. Isso é heroísmo. Poder. Ele assume a responsabilidade do poder. O poder, como diz a filosofia antiga e agora popular, diz, o poder corrompe. E a gente cada vez, em Kali Yuga, comprova mais isso, que o poder corrompe. Mas o Kshatriya, ele tem atração pelo poder, não para se tornar uma pessoa poderosa e abusar do poder. Ele se atrai pelo poder para cuidar dos outros, porque a vocação dele é cuidar dos outros, cuidar da coletividade, organizar a coletividade. Eles são administradores, eles são militares, eles são líderes de grupos, líderes comunitários. Então, esses são os kshatriyas. Os Vaishyas, Krishi, Goraksha e Vanijan. 3 características. Krishi
Goraksha e Vanijam. Krishi é agricultura. Então, os Vaishyas bom, os Kshatriyas são mais influenciados pelo modo da paixão. Tudo isso aqui exige um certo gás interno que nem todo mundo tem. Então, e vocacionalmente, os Kshatriyas, eu não tinha dito isso ainda, vocacionalmente os Kshatriyas trabalham mais com o modo da paixão. Porém, sabendo disso, eles sempre estão apoiados e consultam os Brahmanas como os melhores conselheiros. Eles não se arvoram como poderosos e ignoram as qualidades dos Brahmanas, a equanimidade dos Brahmanas. Eles não ignoram isso, a limpeza e tudo mais dos Brahmanas. Eles sempre consultam os Brahmanas. Determinação. O Brahmana, porque tem orientação das Escrituras, que não se deve se esforçar demasiadamente por algo que é muito difícil de conquistar. Isso é Rupa Goswami apresentou para nós esse Siddhanta Vaishnava no Néctar da Instrução. E a palavra é Prayasa, obrigado. Prayasa é se esforçar mais do que o necessário para obter algo que é muito difícil de conseguir. Mas eles têm determinação quando isso que é difícil de conseguir é benéfico para os outros. Então, eles têm essa determinação. Os Brahmanas também têm determinação, mas, em geral, a determinação dos Brahmanas a determinação é focada para o bem-estar espiritual da coletividade. Destreza, eles são hábeis, eles estudam o que eles estão fazendo. Eles não apenas, por exemplo, pegam um arco e flecha e saem atirando por aí. Eles estudam, treinam muito para desenvolver habilidade, destreza. Eles se tornam profissionais. Ontem tinha um devoto fazendo eletricidade na casa de Maharaj e eu, para puxar a conversa, falei: você sabe o que você está fazendo? Ele disse: sim, eu sou profissional. Na lata, ele respondeu: sim, eu sou profissional. Na boa, né, também. Então é isso aí. Eles se esforçam pela destreza, por se capacitar, por se qualificar e para se tornar hábeis em determinadas funções. O Mahabharata está cheio de descrições de pessoas chátrias que fizeram austeridade para desenvolver destreza em determinadas armas, em determinadas teorias da administração, etc. Coragem na batalha. Além de determinação, heroísmo, tudo mais, precisa entender a importância de uma batalha. Às vezes, para defender ou para conquistar conquistar facilidades para dar proteção ao seu grupo, eles têm que desenvolver determinadas batalhas, que podem ser, em termos de polêmicas, discussões verbais, pode ser também, além da diplomacia, pode ser também corpo a corpo. Pode ser tipo guerra mesmo. Então eles também têm que ser corajosos nisso. Generosidade. Como eu já tinha dito, eles são generosos, eles não são egoístas, egocêntricos. Eles entendem que as outras pessoas, entendem por empatia, que as outras pessoas também precisam de facilidades materiais. Que não apenas ele precisa, e que os outros são todos servos dele. Não, eles são generosos e entendem. Tal pessoa precisa de saúde, tal pessoa precisa de moradia, tal pessoa precisa de determinado tipo de facilidade. Esse é o Kshatriya, bem diferente do Vaishya. Bem diferente. Os Vaishyas não têm esse tipo de generosidade. Eles têm, em geral, porque são influenciados pelos modos inferiores, paixão e ignorância misturados. Então, os Vaishyas, a generosidade deles geralmente é organizada pela teoria de lucro e benefício. Então, eles sempre são guiados por lucro e benefício. Eles precisam estar bem associados com Kshatriyas e Brahmanas para eles não perderem o foco.
Senão eles perdem o foco com muita facilidade. E depois vem, como eu falei, os kshatras, né? Krishi, Goraksha e Vanijam. Depois vem os Shudras. O quarto é o Shudra. O Shudra é aquela pessoa que não se submeteu a processos reformatórios, que não adquiriram conhecimento necessário para aplicar em sua própria dinâmica de vida. Então, eles simplesmente são muito espontâneos, mas eles têm uma virtude fantástica, que é a adaptação à liderança. Então, eles se adaptam à liderança que dá atenção para eles. Então, eles trabalham com Vaishyas, eles trabalham com Kshatras, eles trabalham com Brahmanas e desenvolvem qualidades de Vaishyas, que são muitas qualidades, a força de trabalho dos Vaishyas, por exemplo, para fazer tudo isso, a paciência que o Vaishya desenvolve para trabalhar com as forças da natureza, né? As estações do ano, as intempéries, sem se desesperar. O Vaishya tem muita facilidade para encarar tudo isso. Os Shudras trabalham com os Vaishyas, trabalham com os Kshatriyas, geralmente fazendo serviços que não precisam habilidades, como por exemplo, habilidades especiais, como por exemplo, eles trabalham com os Kshatriyas na manutenção das quadrigas. Considerando a batalha de Kurukshetra, Krishna assumiu a posição de Shudra, que é a posição de um cocheiro, né, do quadrigário. E por que de Shudra? Porque os nossos pés são considerados sempre contaminados. Por isso que antes de entrar no templo, as pessoas que andam descalços devem lavar os pés. E as pessoas que andam de sapato devem deixar o sapato para fora, porque os próprios pés são considerados contaminados, porque entram em contato com toda a sujeira e tal. Então, Krishna estava atrás de Arjuna na batalha. Krishna estava na frente de Arjuna na batalha, Arjuna estava atrás. E o cocheiro, o quadrigário, tem que ser muito esperto, porque o quadrigário tem que ser muito habilidoso em dizer para ele e passar para o cocheiro o que ele está vendo, para que o cocheiro se dirija. Então ele está lá em cima e diz, não, eu preciso ir pela esquerda. O que é que ele faz? Ele toca com o pé no lado esquerdo do cocheiro. E o cocheiro, então, vira para o lado esquerdo. Quando vai muito, ele toca com a direita, aí toca com a esquerda. Então, imagine a habilidade de um kshatriya para dirigir. É mais difícil do que tocar Mridanga. É mais difícil do que ter que usar os quatro, né? Mridanga são só os dois, né? Às vezes a gente vê alguém tocando Mridanga e batendo pé assim. Eu sempre admiro essas coisas, porque é muito difícil a coordenação motora. Agora, imagine a coordenação motora de um kshatriya para dirigir uma quadriga, que além de ver, de usar a arma corretamente, ainda tem que usar o pé para dirigir o tal do camarada que está lá na frente. No caso da batalha de Kurukshetra, era Krishna. E Arjuna tocava o pé em Krishna. Olha que situação. E depois de ter aceito Krishna como mestre, porque o Bhagavad Gita surgiu. Então, as guerras trazem situações bem complexas, assim, né? Bom, então, esses são as quatro atividades que se organizam uma sociedade de acordo com o sistema social de varnas, a parte vocacional. A parte dos ashramas inclui a educação. A educação e o treinamento. A educação para o indivíduo adquirir os conhecimentos teóricos e práticos e poder aplicar, e o treinamento quando um determinado assunto já é levado para a prática e a pessoa, além da teoria, também tem que ir na prática. Por isso, quando é muito comum hoje em dia ver devotos antigos dizendo: eu tenho uma gratidão muito grande por Prabhu, por exemplo, por Prabhu Jagadvititra, porque Prabhu Jagadvititra foi o primeiro devoto que me levou à rua para distribuir livros. Eu aprendi com ele. Ou então um grande cozinheiro
diz, eu tenho uma gratidão muito grande por Prabhu tal, ou por Mataji tal, porque na cozinha ela me ensinou muito a como cortar, não cortasse tão grande os vegetais, cortasse menor, e quando fosse fazer o ghee, cuidado com a altura do fogo, e eu queimei muita coisa lá, porque eu não sabia, e agora, com o tempo, eu fui tão bem treinado por tal pessoa, eu tenho gratidão e eu me tornei esse cozinheiro que acabo de ganhar esse prêmio aqui, nacional, da cozinha, não sei o quê. A gente ouve isso com frequência. Então, educação e treinamento é a fase dos brahmacharis. O próprio nome Brahma diz acharya é comportamento, então é o comportamento de acordo com a essência fundamental e espiritual da existência, de toda manifestação. Brahman. Então ele deve se comportar de acordo com a essência fundamental da vida, o que é espiritual. Então isso é o brahmacharya. Então geralmente quando se fala em brahmacharya, se fala logo em não casar. E como é para não casar, então o brahmacharya é proibido de ter associação com mulheres. E tudo isso é verdade, porque no treinamento do brahmacharya, uma coisa muitíssimo importante é a castidade. Então ele precisa aprender a ter controle sobre seu próprio corpo, controle sobre seu próprio sêmen. Isso é tão benéfico, que quando ele for grihasta e for fazer o sacrifício de Garbhadana Sanskara, ele vai ter controle sobre a sua própria ejaculação. Imagine o benefício da vida de brahmacharya. Um indivíduo que tem controle sobre a sua própria ejaculação. Então, ele vai saber, por exemplo, eu quero um filho homem, eu quero uma filha mulher. E então ele vai saber como fazer isso de acordo com as instruções que são dadas. Então ele tem autocontrole suficiente. Então, a vida de brahmacharya, o celibato na vida de brahmacharya é todo vantajoso em todas as áreas. Se diz assim grosseiramente, como muitas outras coisas são faladas sem detalhes, de que é importante preservar o sêmen, porque o sêmen sobe pela coluna vertebral e vai até o cérebro, irriga o cérebro e dá inteligência. Parece um absurdo, dentro de medicina, de fisiologia. Isso aí é uma loucura, um absurdo. Porém, se formos estudar os elementos químicos pelos quais o sêmen é formado, o principal elemento químico encontrado no sêmen é selênio. Você conversa nossa também, eu sei que ele sabe. Esse é um assunto que eu esqueci, né? Então, selênio. O selênio é produzido nos testículos do homem. Então, se esse selênio é produzido, mas não é gasto, então esse selênio entra na corrente sanguínea. E entrando na corrente sanguínea, como todo mundo sabe, entra na medula óssea. E entrando na medula óssea vai parar onde? No cérebro. Então, olha que coisa interessante se a gente vai com calma, sem desafiar a autoridade dos Vedas, com orgulho falso, vai entendendo toda essa situação. Então, é tudo muito científico e voltado para o prazer no seu mais alto nível, não é voltado para qualquer coisa. Então, o brahmachari tem outra característica, é o momento em que ele vai olhar o mundo e dizer: definitivamente eu preciso de ajuda. E eu venho da casa da mamãe, onde eu era mimado, bajulado, que aqui tem vários, não é um só, nenhum é só, conheço bastante. Então, eu venho da casa da mamãe, do papai, eu era sempre super protegido, não sei o quê e tal, mas agora
na vida espiritual, eu preciso de uma orientação específica. Eu já passei por esses mestres espirituais, pai e mãe, informalmente. E fui conduzido até aqui. Mas agora eu preciso de um mestre espiritual. Alguém que, como o nome diz, guru, seja duro. Seja duro, e com essa dureza possa aprimorar a minha determinação, aprimorar a minha busca por autorrealização. Então, ele aceita o mestre espiritual e vai servir o mestre espiritual. Então, Brahmachari Gurukule Vasandanto Gurorhitam Acharyandasavam Nicho Guru Sudrida Suhridam. Então, ele vai se dedicar ao mestre espiritual, vai até viver na casa do mestre espiritual, nem que seja por 8 meses, né? Vai viver na casa do mestre espiritual. Ele vai se vestir de maneira muito simples e vai se dedicar à satisfação do mestre espiritual. O que meu mestre espiritual mais deseja? Então, esse é o sistema Gurukula, o sistema de educação Vaishnava. Então, no caso de Prabhupada, a gente chega até Prabhupada e questiona: o que mais Prabhupada quer de mim? Então, vem a resposta: que conheça as minhas instruções. As minhas instruções estão nos meus livros. Que conheça os meus livros. Que estude os meus livros. Então, o devoto entra nessa relação com o mestre espiritual e desenvolve o estudo dos livros do mestre espiritual. Recebe as instruções do mestre espiritual. Ouve, senta perto do mestre espiritual para ouvir. Então vai ouvir o mestre espiritual e vai compreender, se necessário, ele vai inquirir a respeito de suas dúvidas, o que seja, ao mestre espiritual. E vai ouvir as respostas fundamentadas e vai seguir, vai tocar isso para frente. Então isso é o Brahmachari. Guru Sudrida Suhridam, que é a última parte, significa e desenvolve uma amizade inquebrantável com o mestre espiritual. Não é mais a mesma coisa da mamãe, né? A mamãe mima. Quando o cara fica adolescente, diz: mãe, eu vou ali na esquina, tá? Tô com fulano, tá? Vou ali na esquina. E vai para outro canto totalmente diferente, vai para sei lá o quê, daqui a pouco aparece em casa, sei lá como, enrola a mãe, e a mãe está em casa pensando que o filho está na esquina, batendo papo, falando sobre os assuntos da escola, os assuntos da política, às vezes, os assuntos filosóficos. Ele é muito inteligente, ou falando sobre futebol, mas o cara está, sei lá onde. Então não é isso, não é esse tipo de relação. Que tem mentira, enganação, fingimento e desobediência. Não é isso. É Sudrida, muito forte, inquebrantável, amizade inquebrantável. E Suhridam, ele se torna um amigo do peito, tem amizade inquebrantável com o mestre espiritual. E tudo pode acontecer, ele jamais abandonará o mestre espiritual. Quem pode abandonar Prabhupada? Depois de analisar, de ver a vida de Prabhupada, de ler a biografia de Prabhupada, quem de nós pode abandonar Prabhupada? Só se a gente realmente se encantar pelas formas ilusórias do prazer material. Se não for por isso, quem vai abandonar? Ainda mais com o nível de tolerância, paciência, bondade que Prabhupada teve com a gente e tem até hoje. Quem seria capaz de abandonar Prabhupada? Então, a amizade com Prabhupada, nesse sentido, deve ser definitivamente inquebrantável. Depois de determinada fase, o sujeito... estamos estudando agora a segunda coluna, né?
Estudamos a primeira, Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra. Agora estamos estudando Brahmachari e agora que falamos sobre isso, vem Grihastha. O Grihastha forma a sua família e já aprendeu a servir o mestre espiritual. O coração dele se ampliou de amizade inquebrantável. Agora vem o amor inquebrantável dedicado à esposa. E ele e ela, né? Ou ela, vão desenvolver um com o outro a relação de amor inquebrantável, de relacionamento de serviço. Por quê? Porque ele aprendeu a servir o mestre espiritual, dando prioridade a todas as necessidades do mestre espiritual. Não quando ele era brahmachari. Então agora ele sabe dar prioridade às necessidades da esposa. A esposa sabe dar necessidade às prioridades do marido, porque ambos foram brahmacharis e brahmacharini. E aí, imagine uma relação homem e mulher de inteira cooperação mútua. Homem e mulher cooperando mutuamente. Como esse casamento vai ser fantástico, no sentido satisfatório, e como vai ser duradouro. Estamos tratando dos conceitos ideais, né? Quando isso é trazido para a realidade, a gente se depara com todos os defeitos das nossas tradições, da nossa educação e tudo mais. A gente comete, evidentemente, muitos erros e faz muitas adaptações. Mas é preciso, quando se estuda, como agora nesse momento, é preciso estudar o padrão correto, original, e entender qual é o padrão, para que em momentos de tomada de decisão, a pessoa saiba o que é correto. E o que é ideal, saiba o que é que Krishna deu e possa tomar decisão ajustada. O principal dharma do Grihastha é caridade. É dar para os outros, é cuidar dos outros. Então, a compaixão deve estar com o homem e a mulher, e eles devem olhar os outros como filhos. Todas as entidades vivas, como filhos, e ajudar a essas entidades vivas a alcançarem seus objetivos. Depois vem a fase de Vanaprastha, quando depois de uma intensa vida cuidando de filho, uma intensa vida fazendo tudo para o filho o filho e a filha se tornarem cavalheiros e damas e pessoas normais, autossuficientes, independentes. Depois de tudo, o marido olha para a esposa olha para o marido e diz: caramba, estamos sozinhos, né? O ninho está vazio, né? Olha só, o ninho está vazio. Nossos lindos passarinhos voaram. E agora? Aí ele diz para ela: muito obrigado por tudo que você fez. Você foi muito paciente comigo. Eu sei que eu sou chato. Eu sei. Eu sei que eu tenho defeitos que ninguém me aguentaria. Acho que nem minha mãe me aguentaria. Que Deus a tenha. Mas nem minha mãe me aguentaria. Mas você me aguentou. Muito obrigado por isso. Você foi sempre uma companheira ideal. E você continua tão linda, linda como naquele dia que eu lhe conheci. Que ele já tinha dito tanta coisa dela e agora ele diz: você continua tão... Desculpe por todas as minhas grosserias. Desculpe por tudo que eu fiz. Esse é o ashram de Vanaprastha. E ela vai dizer: não, você não foi tão ruim assim, não. Eu é que era muito exigente. Você era bacana demais, você era muito forte, a sua inteligência era muito atilada. Muitas vezes eu estava confundida no meio de toda a sobrevivência da nossa família. Eu estava tão nervosa e eu via você chegar com toda a sobriedade, colocando as coisas nos devidos lugares. Então, você não era tão chato assim, não. Então, me desculpe também por todas as provocações, por toda a chatice que eu fiz com você também. Eu não sou fluxo. Além do mais, eu sempre fui muito influenciada por minha mãe. Não falei de nada. Eu tenho um voto de não falar desse assunto. Mas, e aí a menina admite, quando chega
No Vanaprastha, ela vai dizer, eu fui, e ela vem de outra geração, e não sei o que, aí tem um monte de história. Então, eles se organizam e dizem, e agora, o que vamos fazer com o ninho vazio? Vamos estudar, vamos procurar estudar o conhecimento que nós estudamos quando éramos brahmacharis. Vamos viajar, vamos peregrinar só nós dois. Vamos naquele templo de Krishna lá, aquele outro que eu lembro que você gostou muito quando a gente foi, mas você teve que sair correndo, porque os meninos estavam brincando lá fora, você teve que sair correndo, eu fiquei lá ouvindo e depois eu lhe contei e você se lamentou porque não pôde assistir aquela palestra e tudo. Vamos naquele templo só nós dois agora. E a gente tem uma poupança, então a gente vai gastar com isso e vai dar caridade também. Os nossos filhos já estão crescidos, vamos dar caridade nos templos também. E é Vanaprastha Ashram. Depois vem o Sannyasi Ashram. Sannyasi Ashram, o marido e a mulher vão dedicar sua vida à missão do mestre espiritual. É a fase final da vida, quando já estão bem mais velhos. E homem e mulher vão cuidar das pessoas em geral. O conceito de família já ficou no passado. Agora é o conceito da família humana. E eles dizem, assim como nós fomos resgatados por nosso mestre espiritual do meio da população em geral, e nosso mestre espiritual nos apresentou a família divina de Deus, chegou a hora de nós nos dedicarmos a essa familiarada, essa família divina. Vamos pregar para todos como se fossem nossos filhos e filhas. Vamos cuidar das pessoas em geral. E tradicionalmente, a mulher fica correlacionada com os filhos. Fica correlacionada com os filhos e o marido sai, tradicionalmente. Mas nós já temos casos na ISKCON de mulheres que depois de chegar nessa condição, simplesmente viajam, entregam e não tem nada de trocar a fralda de netinho e dizer, não, é porque você não sabe, não. Eu criei foi 8, eu criei foi 5. Então eu sei fazer, aprenda, olha assim, ó, que faz com a fralda, com não sei o quê. Para o menino não ficar assado, você tem que usar esse tipo de coisa, que é mais barato assim, tal, essa outra coisa doméstica que a gente faz em casa mesmo. Não compra produto químico não, tem tanta porcaria. Não tem isso. Elas não vão ensinar o óbvio. Elas vão ensinar o que ninguém sabe para aquelas pessoas que querem saber. É o papel do sannyasi. Eles vão ensinar para quem quer saber. Então eles vão encontrar as pessoas e vão dizer, a vida espiritual é isso. Aqui estão os livros, estude assim, esse é o exercício, faça assim. Cante os santos nomes porque estamos em Kali Yuga e vai cuidando das pessoas dessa maneira. Então, esses dois sistemas de organização da sociedade são paralelos e como Hridayananda Maharaj, que tem uma inclinação, tem uma formação universitária em sociologia, ele explicou uma vez de uma maneira bem prática, ele disse que cada um de nós tem um Varna e um Ashrama, assim como quando vamos num teatro ou num cinema, recebemos no bilhete o nome, até mesmo no avião, o nome da fileira da cadeira, o número da fileira da cadeira e a letra da cadeira em si. Então, fileira 10, cadeira 3. Não, fileira 10, letra C, corredor. Então, você fica no corredor no avião. Então você tem 10C, mas pode. Eu sou 10C e você é 10B. Vamos ficar juntos. Eu sou 10C e você é 10B. Então assim tem as combinações de Varna e Ashram. É uma combinação inteligente, embora seja simples, é inteligente e fácil de compreender. Se vocês observarem o verso que nós lemos hoje, com o significado, o verso diz que fazendo planos com determinação,
a pessoa deve abandonar os desejos luxuriosos de gozo dos sentidos. Então, qualquer jovem não tem desculpa de dizer, porque eu sou jovem, eu sou assim, não sei o quê, para mim é muito difícil esse mantra, mas é muito difícil. Isso aí não é a orientação na nossa linha de sucessão discipular. A orientação é, todos devem fazer planos com determinação e abandonar os desejos luxuriosos de gozo dos sentidos. Então, está aqui muito claro. Depois, da mesma forma, abandonar a inveja. O que é a inveja? A inveja, na nossa filosofia, tem uma característica diferente da inveja do cristianismo. A inveja no cristianismo, como nós aprendemos, é querer ser o que a outra pessoa é ou querer ter o que a outra pessoa tem. A inveja, para nós, é fazer o mal a outra pessoa. Imagine, só além de querer ter, além de querer ser, ainda fazer o mal é considerado um ato de inveja. Você não tem direito de punir. Essa pessoa não está sob sua jurisdição, mas você quer punir, você quer ensinar, você quer maltratar, e o nome disso é inveja. Imagine que sutileza que agora a gente acaba de saber para evitar a inveja. E também diz como é que se evita, né? Deve evitar a inveja para evitar a ira. Porque depois da inveja vem a ira, né? E na ira, a pessoa pensa mal, fala mal e age mal. Às vezes até bate. Então a ira, a pessoa fica irada, perde o controle e até isso chega a fazer. Então, a pessoa deve controlar a inveja. Agora, como é que controla a inveja, a maldade? Também é muito sutil, porque aqui está usando a inveja para não chegar até a ira. Mas e como é que deixa de ter inveja? Servindo o outro. E em caso de vontade de corrigir o outro, ou o que for, perdoar o outro. Compreender o outro. Com empatia. E compreender o outro e dizer, é a limitação dessa pessoa. Aí a gente se livra da inveja. Imagine, né? É um trabalho fenomenal. Esse tal desse caminho de autorrealização não é mole não, hein? Não é mole não. Dá vontade de fazer as malas, a mochila e ir por aí, não quero nem saber, pensar nisso não. Eu vou tomar uma, eu vou não sei o quê, eu vou curtir a vida, porque isso aqui é muito duro, é muito difícil. Quem faz isso? Quem conseguiu? Quem conseguiu? Isso, na verdade, é o primeiro pensamento que vem. Isso aí é tudo teoria. Isso aí não tem ninguém assim, não. Mas, se a gente não entender o Shastra como escrito para nós, se nós não pensarmos, eu devo ser assim, realmente não vai ter ninguém assim. Alguém tem que decidir ser assim. Alguém tem que decidir estar livre da inveja, estar livre da ira. Eu não posso fazer tudo, mas pelo menos da ira eu vou estar livre. Como eu sempre digo, né? Eu posso ter sido bravo, não sei o quê, tudo, mas nunca bati em ninguém. Né? Pelo menos nunca bati em nenhum devoto. Aí lembro de uma e digo, não, só dei uns tapas na cara de uma devota. Aí começa toda, as devotas ficam como Simone, Maharaj. O mestre Maharaj deu uns tapas na cara de uma devota? Que história é essa? Aí as feministas anotam logo, vou para o Ministério das Vaidades. Uma devota desmaiou e eu fui chamado e eu vi a devota, então eu acorda. Foi a única situação, viu? Foi uma situação na verdade, de atendimento à necessidade dela, sem levar em consideração a minha condição de sannyasa. Porque como sannyasa eu não deveria tocar nela. Eu podia ter dito, dá uns tapinhas nela aí. Sem olhar, né? Dá uns tapinhas nela aí. Dá uns tapinhas. Mas eu não, fui lá e disse, acorda, Mataji. Né? E dei uns tapinhas do lado do outro e ela despertou e disse, toma conta dela. E eu saí correndo, porque a gente estava indo atender um incêndio em Nova Gokula. Eu tinha tido um alarme de incêndio e ela veio correndo de anunciar o incêndio, mas ela veio correndo muito
e desmaiou naquela mangueira, ali na mangueira na frente do Zaganato. E eu estava indo para apagar o incêndio, já tinha alguns devotos ali gritando daquele jeito, né? Aí eu passei e vi, eu consegui extravasar o meu desejo. Mentira, nada disso. Bom, então, mas para se livrar da inveja, é preciso compreender com empatia e perdoar para não fazer mal aos outros. São valores muito sutis. Que toda a base vem do nosso estudo, do nosso treinamento, do nosso desejo sincero. E a gente pensa, eu deixei o mundo material, eu trabalhava, eu fazia isso, eu fazia aquilo, ou então eu estava numa situação de aflição, e eu entrei em busca do conhecimento, eu entrei em busca de associação, eu entrei em busca de libertação de toda a minha aflição. E agora, depois de alguns anos, então, eu estou tão amargurado internamente, eu vou mudar essa amargura, eu vou tirar isso de dentro de mim, lembrando do que eu fazia, das minhas decisões e de tudo de bom que já mudou. Se já mudou uma vez, pode mudar outra. Então, se eu continuo fazendo o que eu fazia naquele momento, eu posso mudar isso. Todos nós passamos por esses momentos de reflexão em nossa caminhada espiritual. E nós precisamos estar atentos para isso, né? Eu vou continuar aqui para terminar. Diz assim, discutindo as desvantagens que se submete todo aquele que acumula riquezas, deve abandonar a cobiça. Então agora é a cobiça, né? Ter mais dinheiro do que precisa. O medo de ficar em escassez no futuro. Então a pessoa sonega impostos do governo e traz todo tipo de situação desagradável unicamente pensando em se sustentar. Na nossa cultura brasileira, pelo amor de Deus, isso é tão assimilado na nossa vida, tão assimilado, que nós nem percebemos que é um defeito. Percebemos o contrário, que é inteligência, que é esperteza. É isso que percebemos. Vemos a pessoa negligenciar toda a vida espiritual, todos os valores elevados, só para trabalhar, e às vezes trabalhar ilegalmente, só para poder ter dinheiro. E não faz nada, não quer fazer nada, simplesmente só pensa em trabalhar, em produzir dinheiro, e não faz mais nada, e a pessoa não associa com a cobiça. Mas o Bhagavatam também, Narada Muni, dizendo para Yudhishthira Maharaj, olha só aqui, isso é Narada Muni, um mestre na nossa linha. Foi para ele que Brahma falou. E Narada falou para Vyasa. E Vyasa, então, escreveu os livros e foi falando para seus discípulos e chegou até Prabhupada. E agora chegou para a gente. Então é ele que está dizendo aqui, nós estamos tendo contato aqui com o ancestral da nossa corrente de associação discipular. E ele deve abandonar, e discutindo a verdade, ele deve abandonar o medo. Esse é o máximo aqui. Deve procurar os brahmanas para discutir sobre os valores da verdade. E deve abandonar o medo. O medo da morte, o medo da guerra, o medo da escassez, o medo da traição, que gera tanta coisa, ciúme e tudo mais, o medo da traição, o medo da solidão. Imagine, se formos descrever todo tipo de medo que a gente pode ter, né? Tem tudo aí. Mas como isso vai desaparecer? Vai desaparecer estudando, discutindo, em associação com outros, discutindo os temas a respeito da verdade. A verdade, o conhecimento imutável, o conhecimento revelado por Deus, Shabda, o conhecimento escritural. Aí a gente vai discutir isso. Como vocês estão fazendo hoje, é dia de ler o Prabhupada Lilamrita, que está falando da guerra. Vocês disseram que está falando da guerra, que é a última vez.
no Prabhupada Lilamrita, a biografia de Prabhupada estava falando da guerra, e vocês falaram, que legal, hoje vai ser assim também. É isso. Então aqui, no significado, Prabhupada entra nesses mesmos detalhes, só que Prabhupada, na sua espontaneidade, escreve de uma maneira que, de acordo com o conhecimento popular de hoje a respeito de sexismo, pode dar a impressão que Prabhupada é machista. Então eu vou esclarecer isso aqui, para que os rapazes e as moças aqui presentes, e quem vai escutar, não pensem isso de Prabhupada, porque ele não era, mas particularmente ele escreveu isso tudo com muita pressa e sozinho, e os livros dele não foram levados a críticos antes de ser publicados. Porque se tivessem sido levados a críticos, os críticos iam dizer, Prabhupada, isso aqui não combina com os dias de hoje, isso aqui, esse conhecimento de Prabhupada podia dizer. Todo escritor faz isso, leva para críticos o que ele escreve para ver a fidelização dos detalhes, né? Então Prabhupada diz assim, não se pode deixar de pensar em mulheres, pois esse tipo de pensamento é natural. Então parece que está falando para os homens. Só os homens têm acesso a isso e tudo. Então não se pode parar de pensar em mulheres. Não é bem assim. Então não se pode deixar de pensar em nossas preferências afetivas. Algo assim sairia agora. Não, porque, pois, esse tipo de pensamento é natural. Basta alguém caminhar na rua para que ele veja muitas pessoas que coincidem com as nossas afinidades afetivas. Já pensou? Prabhupada, o que ele está dizendo é isso, só que ele usa homem e mulher, homem e mulher. Por quê? Porque olha a conversa entre Narada Muni e Yudhishthira. 2 homens. Olha a conversa entre Shukadeva Goswami e Parikshit Maharaj. 2 homens. Então, na intimidade de 2 homens falando, ele vai dizer, tem que se desapegar das mulheres, tem que se desapegar das mulheres, tem que se desapegar das mulheres. Querendo dizer, tem que se desapegar do desejo sexual. E na sua preferência de homem, tem que se desapegar das mulheres. Aí ele simplifica tudo e vai. Então, só que não tem só isso. Nós todo dia, graças a uma melhor organização, nós lemos o significado da oração de Tulasi Devi. E na oração de Tulasi Devi tem algo que todos os homens têm que dizer diariamente. Fazei de mim vossa serva. Não é assim? Não. Fazei de mim sua própria criada. Imagine, todos os homens pedirem, eu quero ser sua criadinha. Então agora, se for uma linguagem, se for uma interpretação sexista, vai dizer que o nosso movimento está estimulando os homens a se tornarem afeminados. Não é nada disso. É porque Tulasi se associa com um monte de menina esperta que quer plantar flor, guardar a flor em estufa. Elas tinham uma estufa, guardar a flor em estufa, fazer guirlanda e guardar as guirlandas na estufa. Para, na hora dos passatempos de Radha e Krishna, está tudo prontinho. Essa era Tulasi. Então, eu quero ser sua criada para fazer florzinha para Krishna, para Radha e Krishna. E é tudo secreto. Tem uma estufa dissimulada, não? Camuflada no meio do mato, e ela vai lá e guarda tudo. Vamos guardar aqui, ó. Vamos botar esses galhos aqui para ficar tudo bem friozinho aqui dentro para o sol. Né? A geladeira que a gente usa, né? Então, vamos fazer isso aqui dessa maneira. Isso é Tulasi. Aí eu quero ser sua criada, porque eu quero ir lá fazer guirlanda, mas tem que ser mulher para fazer guirlanda, porque você não quer saber de se associar com os marmanjos. Então, eu quero ser sua criada. Ou seja, na licença poética, a pessoa está dizendo, eu quero me ocupar em serviço confidencial de amor conjugal. É só isso, se for levar para a filosofia. Então, eu só não queria deixar de passar de dizer isso, porque pode passar desapercebido para alguns, mas pode ser que alguém com conhecimento atual possa dizer, olha aí Prabhupada o que diz. Mas nós temos isso. Tá?
Muito obrigado, todas as glórias da Srila Prabhupada. Passei da hora, não foi? Não. A educação de Dona Edith é muito boa. Acho que não tem perguntas, não dá tempo, esses temas todos aqui. Por exemplo, em Nova Gokula, uma aula dessa ia ter 500 perguntas e cada uma mais difícil de responder do que a outra, e a gente ia ficar até meio-dia, e antes disso 300 iam sair, e a liderança ia dizer tem que acabar a aula, e um monte de coisa ia acontecer. Mas aqui a gente não vai dar tempo para as perguntas, mas reflitam, amadureçam suas perguntas, e com calma, tenham calma. Né? Tenham calma. Não precisa obter todas as respostas, não precisa formular todas as perguntas que possam surgir por dúvidas com muita pressa. Tenham calma. Tenham calma. Pratiquem o processo como pressada, na cota certa, na qualidade certa. Cantem o Mahamantra Hare Krishna, participem dos programas espirituais com um bom sadhana bhakti, desenvolvam amizade com os devotos e cultivem os questionamentos, as reflexões, transformem isso em dúvida e na hora certa vocês perguntam. Invistam confiança. Não precisa o desespero de ouvir resposta como é, onde é, para que é, assim instantaneamente, porque o processo exige reflexão. Aprendam a pensar em todas as circunstâncias. Tá bem? Tem pessoas que são inclinadas a isso. E tem pessoas que precisam aprender a fazer isso, porque o modo da paixão predomina. A gente precisa ter cuidado. Quando eu descrevi os Varnas, e eu falei dos modos da natureza aplicados a Brahmana, Kshatriya, Vaishya e Shudra, é de um modo geral. Porém, na era de hoje, todo mundo nasce Shudra. E todo mundo nasce sem saber o que fazer, precisando de uma liderança material, e não encontra, e fica revoltado, e aí cada vez a sociedade se degrada mais. Então entendam tudo isso e entendam a minha aula como a teoria abrangente, e estudem isso e procurem compreender todo esse conhecimento para praticar para o bem da missão de Prabhupada, que é oportunizar, usando essa forma de falar, oportunizar a todos de entrarem em contato com a consciência de Krishna. Muito obrigado. Todas as glórias a Srila Prabhupada mais uma vez.